bem? Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente conversa aqui com o ex-goleiro de futebol profissional, o Jonathan Borges. Ele passou pelo futebol de base do São Paulo, mas abandonou a carreira em 2009 por causa de lesão. JB12, como é conhecido, tem um projeto social que envolve o esporte aqui na cidade de Guarulhos. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, bem interessante com o JB, logo depois do nosso intervalo. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Legal ponto de vista, então, já está de volta, hoje a gente vai conversar aqui com o Jonathan Borges. Só quero lembrar você que se você tem alguma sugestão interessante, conhece alguém bacana na cidade, alguém que tenha um projeto, alguém que tenha um perfil, alguém que tenha uma história aqui na cidade de Guarulhos, aproveite e mande o seu e-mail para pontodevista@camaraguarulhos.sp.gov.br e ajude aqui a pautar o programa, a trazer convidados legais. Primeiro, Jonathan, muito obrigado por ter vindo aqui ao Ponto de Vista, ter aceitado nosso convite. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Leandro, pelo convite, a Carol e a toda a produção aqui da TV Câmara. Você viu que a equipe é grande aqui, né? É. Tem bastante gente. Jonathan, vamos falar um pouco então da sua história como goleiro, né? Você começou aí nas categorias de base, passou pelo São Paulo, passou pela Portuguesa, abandonou o futebol um pouco cedo. Fala pra gente como é que foi essa sua história no futebol. Eu comecei logo aos 7 anos de idade, né? No primeiro momento, passei pelo Flamengo aqui na cidade, mas nas categorias iniciais, portanto, ainda não era infanto, era menor. E depois, logo fui jogar em Bauru. Fui convidado pelo ex-atleta profissional Baroninho, ele tinha um projeto lá em Bauru. E foi a minha primeira experiência enquanto atleta a lidar sobretudo com pessoas de outra nacionalidade, né? Porque foi com coreanos. E depois dali, fiquei um tempinho lá, peguei um pouco de bagagem, voltei mais para cá, para a cidade novamente e participei de um projeto idealizado pelo Grupo Pão de Açúcar e o pentacampeão Cafu, né? Foi um processo de mais de 5 meses de avaliação, com mais de 72 mil atletas da minha categoria do Brasil inteiro. E a partir daí eu fui passando e fui ao Audax, né? Então, Audax hoje foi formulada essa equipe. Agora já é mais conhecido o time, né? Já é mais conhecido, né? Aí ali eu peguei mais bagagem, trabalhei com vários profissionais, depois fui jogar em outras equipes, né? Fui jogar na Portuguesa, fui jogar no Santo André, e aí já infantil, depois juvenil, aí peguei o São Paulo, né? Joguei um pouco no Botafogo, joguei no Barueri depois, nos anos finais, e também no Juventus da Moca e depois no Grêmio Osasco, que tinha perdido a parceria com o Audax, aí voltou com o nome Audax de novo, né? Hoje é Grêmio Osasco Audax. Agora se fundiram novamente para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? Mas o Audax ficou bem conhecido por ter sido vice-campeão paulista agora. Exatamente. Recentemente, revelando aí bons jogadores, né? Que lesão que te afastou do esporte? Então, eu tive várias ocorrências quando eu passei do juvenil, dos juniores para o profissional. Né? Primeiro eu tive uma lesão grave de rompimento do tendão do meu indicador e fiquei um bom tempo afastado, né? Porque o tempo, ele precisava colar, né? Então não poderia fazer movimentos com o dedo, então eu fiquei com uma tala por volta aí de 3 a 4 meses. Depois eu tive uma lesão também no tornozelo que me deixou também um bom tempo afastado. Então, para o goleiro é muito complicado, né? Porque o goleiro, diferentemente do atleta de linha, o alto rendimento é sempre 100%. Então, evidentemente que se ele perde 1, 2, 3 dias de treinamento, compromete muito o seu trabalho. Por várias razões, né? Sobretudo por questões de impulsão, de força, de resistência. Então, existe uma especificidade com o goleiro. E, de um outro lado, ele trabalha com pouca rotatividade, né? Então, o goleiro, para ele entrar, ou que está atuando, né, não está bem tecnicamente, ou passa por um processo de muitas falhas consecutivas. Então, isso também foi uma das razões pelas quais, no final de 2009, eu resolvi também encerrar meu trajeto, porque eu não sabia, tinha que pensar se o tempo de recuperação e o tempo da busca por posição realmente compensaria naquele momento. Mas você encerrou a carreira de forma muito convicta, né? Porque tem atleta que pensa para encerrar a carreira, demora, e claro, também até porque de repente o atleta tem muito sucesso. Você encerrou com tranquilidade, você sabia que era a decisão mais certa a ser tomada? Sim, obviamente que passei por um processo aí de reflexão um bom tempo, né? Com a minha família no primeiro momento, claro, depois com os meus treinadores, com os meus professores, e chegou um momento que eu falei, bom, realmente é o momento de eu me dedicar para outra coisa, mas o esporte sempre fica conosco, né? A gente nunca encerra por completo. Mas como profissional, sim, foi uma decisão
consciente. Você é guarulhense? Sou guarulhense, nascido desde aqui, sempre. então é mais ligado aqui impossível. E você falou que o esporte não sai da gente, né? No caso de quem é atleta, no seu caso. Você, baseado nisso, fundou um projeto social, né? Que é o JB12. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, porque, pelo que a gente pesquisou, tem várias vertentes no seu projeto, dentro dele tem várias ramificações. Queria que você tivesse esse espaço para explicar aqui o projeto social que você desenvolve na cidade de Guarulhos. Legal. O projeto JB12, né? E ele se chama JB12 em referência ao meu nome e aos 12 anos que eu me dediquei pelo futebol de base e profissional. Então, Jonathan Borges, 12 anos de futebol. Na verdade, era um desejo que eu gostaria de realizar enquanto eu jogava e que não era possível por conta de uma agenda dos clubes, então eu pouco ficava disponível na cidade. Então, eu ficava mais alojado nos clubes, viajando, essas coisas todas. E por quê? Porque eu convivi eu presenciei muitas situações enquanto atleta com outros amigos, né? Situações em momentos bons e ruins, né? E eu consegui... Que tipo, por exemplo? Muitos atletas que tinham condições, né, físicas e técnicas para ser grandes atletas acabaram ficando no caminho por várias razões, sobretudo por questões de uma estrutura familiar, social, né? Porque alguns passavam por problemas de violência, alguns passavam por problemas de falta de alimentação em casa, né? E isso, querendo ou não, refletia dentro do nosso contexto. Então, ficava claro nas atitudes, ficava claro nas conversas em grupo, né? E outros atletas que às vezes não tinham essa mesma condição e que não tinha tanta qualidade técnica acabava sendo privilegiado e outros não. Então, eu falei para mim mesmo que se um dia eu tivesse condições... Imagino que você tenha visto, desculpa te cortar, mas imagino que você tenha visto também problemas com álcool, drogas, sem dúvida, esse tipo de coisa. Sem dúvida, né? Todos os tipos de problemas sociais que você possa imaginar. Né? Aliás, eu perdi muitos amigos no esporte, né? Por conta da violência também, né? Por conta desses fatores. Então eu falei, bom, se um dia eu tiver condições, ser profissional, eu vou, de alguma maneira, motivar, primeiramente, né? Essas pessoas a continuar no esporte, porque isso também tem um processo de desmotivação, né? Muitos paravam também por conta disso. E de um outro lado, de alguma maneira, ajudar na parte estrutural, né? Seja com alimentação, seja com outras questões. Mas o projeto social em si, queria que você falasse um pouco como é que é o JB12, as ramificações. Então, aí eu criei em 2012, junto com meu tio, pensamos juntos em criar o projeto. E no primeiro momento nós criamos uma equipe de amigos, de ex-atletas e amigos da própria comunidade, para que nós fizéssemos jogos com caráter sociais. Então, nós coletávamos alimento, Jogos de futebol mesmo? Jogos de futebol, certo. No primeiro momento, né? E aí nós tínhamos um espaço que nós utilizávamos e fazíamos esses jogos lá e ajudávamos algumas comunidades e algumas instituições de caridade. Depois nós criamos um outro formato, né? Nós trouxemos mais amigos, né, para o projeto, então não só atletas, aí veio outras pessoas ligadas à cultura, ligadas às artes, e aí nós passamos a ir nas comunidades. Então nós, e até hoje nós fazemos isso, nós vamos nas comunidades, fazemos atividades esportivas, que não somente futebol, né, outras modalidades também, para uma região específica, para uma comunidade específica. Então é um projeto itinerante, vocês vão até as comunidades. Ele é itinerante. Não tem uma sede fixa? Não tem uma sede fixa. Ok. Né? Embora nós temos uma parceria com o Clube do Macedo, onde as equipes do projeto treinam, né, e jogam também com esse caráter, mas ele é itinerante. Então a gente vai realizar as atividades no seio da comunidade. E aí nós envolvemos todo um contexto nessas atividades, né? Então são atividades que em geral são para integração. Então nós sempre convidamos um atleta profissional ou uma atleta profissional para que possa estar conversando com esses jovens, porque eu acredito muito no esporte do ponto de vista de ele ser
uma referência, né? Então, os jovens da comunidade se referenciam a partir dos atletas também, isso é, sobretudo, muito importante. Nós sempre levamos uma atração cultural, porque eu penso que esporte, cultura e educação se integram, né? Enquanto, não formação de atleta, mas enquanto pessoa cidadã. Então, esses atletas são valorizados, né? Nós fazemos tudo para que esse atleta da comunidade seja valorizado. Então, ele é fotografado, ele é filmado, ele ganha premiação. A equipe do projeto que desenvolve o projeto são os próprios atletas do projeto, portanto, são os próprios jovens, né? Então, a ideia é... Quer dizer, tudo para integrar mesmo. Exatamente. Né? Engrandecer aquele jovem da comunidade, né? Porque, quer dizer, não é só os grandes atletas ou os grandes atletas que têm holofotes que podem ser valorizados. Eles também têm condições de chegar. Mas além dessas ações sociais, das oficinas, que a gente pode chamar assim, que vocês montam lá, dos jogos que vocês desenvolvem, vocês arrecadam alguns donativos? Como é que funciona essa parte? Sim. De quem que vocês arrecadam? Para quem vocês distribuem? Então, quando nós vamos no seio da comunidade, nós fazemos toda uma divulgação no redor das comunidades, né? Então, no primeiro momento, a gente conversa com as UBSs do entorno da comunidade, né? Também com as escolas do entorno da comunidade e, a partir disso, as famílias que são utilitárias dessas instituições que mais necessitam, então, esses donativos são entregues para essas famílias, né? Então, a gente convida as pessoas e a participação no evento é 1 quilo de alimento não perecível ou é uma vestimenta em bom uso, em bom estado. Então, e aí nós destinamos para essas famílias. Mas só isso não é o fundamental, né? O fundamental, a ajuda assistencial é boa, sim, é importante. Mas é, sobretudo, mais importante para nós a questão da integração entre eles, né? Da motivação, né? Para todos eles. E dizer assim, bom, se você não ser um atleta profissional, porque a gente sabe que não é difícil, né, de 100, 1 ou 2, claro, mas pode ser um cidadão de bem, né? Então, isso é a nossa grande defesa no projeto. Acho que o importante que você está colocando aí é para a pessoa se reconhecer como cidadã, né? Porque às vezes é difícil a pessoa entender que ela faz parte da sociedade, estando às vezes tão marginalizada como ela está. Então, talvez seja para ela se reconhecer parte disso. Você tem parceria com alguma instituição pública, com prefeitura ou ONG? Não sei. Nós temos uma parceria com a prefeitura na utilização dos espaços públicos para realizar nossas atividades, né? Agora, outras empresas... As atividades são realizadas em espaços da prefeitura? Em espaços públicos, ok, né? Sobretudo, não somente, né? Mas também nos espaços públicos. Certo. Também nós temos a parceria com a empresa Aviação Atual, que sempre nos concede ônibus para quando nós vamos fazer as atividades nas comunidades, com a empresa Unimed Guarulhos, né? Empresa de saúde, com a empresa Esporte Ação, que é uma empresa de material esportivo da cidade, com a empresa também de alianças, que é a Alianças Top, né? Com o Clube do Macedo propriamente. Então, essas são as nossas parcerias e que contribuem para uma outra empresa também, G10 Comunicação. Então, são empresas que contribuem conosco para a realização das atividades. E com que frequência vocês fazem esses eventos aqui? Ou que regiões você já conseguiu passar? Então, os eventos em gerais, eles são realizados a cada 2 meses, né? Então... Bimestrais. São bimestrais, exatamente. Então, nós já passamos por várias regiões, né? Bom Clima, Vila Barros, há poucos dias nós estávamos no Celbambi, né? Já fomos em Cumbica, enfim... no Santa Emília, então várias regiões da cidade nós já realizamos as atividades do projeto. Agora, só para quem assiste entender direitinho como funciona, porque pelo que a gente pesquisou, há um desmembramento do seu projeto em várias vertentes, o Joga Garoto, o Joga Garota, aquele que tem uma caveira, o símbolo que eu esqueci o nome, raio-x, isso. Por quais são essas vertentes? O que você separou ali? Então, são movimentos com especificidades diferentes, né? Certo. Então, por exemplo, o Joga Garoto e o Joga Garota, né? Tem o feminino e o masculino. Ele é um mini torneio de futebol que é realizado para a comunidade, né? E ele tem a característica de engrandecer o atleta, o participante, né? Como eu disse a você. Então, por exemplo, o Joga Garoto, jogue com grandeza,
né? Então, a grandeza está na ideia de que, independentemente se você é alto, magro, gordo, alto, baixo, você é grande o suficiente para a prática esportiva. Então, ele é todo moldado nesse sentido, né? Para engrandecer o atleta, né? Então, aí por isso que ele recebe camisetas, ele recebe certificado, ele é fotografado, filmado, a gente convida um atleta, né? Então, nesse contexto. E o Joga Garota também. Joga Garota, jogue com graça, né? Jogue desprendida, né? E também tem um contexto da quebra de qualquer tipo de preconceito, né? Então, esses são Joga Garota, Joga Garota. Nós temos também o espetáculo Além das Quadras. O espetáculo Além das Quadras não necessariamente só tem esporte. Então, eles são várias atividades de integração. Então, tem o esporte, tem a cultura, né, desde apresentações culturais, tem educação com leituras de livros infantis, né, com participação de professores. Então, é um evento maior e mais amplo para crianças, jovens e pessoas de mais idade, adultos e pessoas de mais idade. Então, esse é o espetáculo das quadras. Quer dizer, tem para todo gosto, abrange todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. E o Raio-X, Sem Luta, Sem Glórias, é um movimento, né? Então, é uma crença minha também, de muitas pessoas. Nós entendemos que comunidade, sonhos, lutas e glórias se conversam, né? Então, o que está por trás dele, né? Significa que o atleta que sonha, né? Também é por conta da comunidade que inspira. Então, o atleta sonha em ser um jogador profissional, mas não é só os grandes atletas, os grandes holofotes que inspira ele a alcançar isso. A comunidade também tem uma interferência muito grande nisso. Claro. Né? Não é à toa que o atleta fala... Somos frutos do nosso meio, né? Não é à toa que o atleta da comunidade fala assim, bom, se um dia eu chegar a ser um jogador profissional, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar, a minha família e a minha comunidade. Então, a comunidade é um grande ponto de inspiração para esse atleta. Então, isso tem um cruzamento, né? E esse cruzamento nós estamos chamando de X, né? E a ideia do sem luta, sem glória, quer dizer, esse cruzamento é o que cria uma identidade nesse jovem, né? Então, sem luta, sem glórias. Então, esse movimento, o que acontece? Nós fazemos uma série de produções em audiovisual, na qual esse atleta narra a sua participação na comunidade, na família, e de que forma que isso interfere e inspira ele a alcançar o grande objetivo dele, que é ser um atleta. Maravilha, esse cruzamento que você viu aí no logo, nas imagens, você viu aqui o nosso tempo estourou, porque o nosso tempo aqui é muitíssimo curto, mas a gente vai fazer um intervalo. Na volta, eu vou querer saber de você o que você acha aqui do esporte da cidade, porque tem muito atleta que reclama. Sim. E também a gente vai falar de um momento que eu acredito que tenha sido muito especial para você, como para muitos brasileiros que tiveram essa oportunidade de carregar a tocha olímpica que hoje está aqui no nosso estúdio. É o tempo de você beber uma aguinha, ponto de vista, volta já já. A Justiça Eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular, você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim: após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão, através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral. O QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições, o seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar.
são as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa, além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, ponto de vista então já de volta, hoje conversando aqui com o Jonathan Borges. Antes de saber aqui o que você pensa do esporte da cidade, Jonathan, antes de ir para o intervalo a gente estava falando dos seus projetos sociais. Teve algum atleta que foi revelado por esses projetos? Algum saiu aqui, algum que virou, alguém que conseguiu ajudar a comunidade, ajudar a família? Então, o projeto é bem recente, né? Nós temos 3 anos de projeto. Ah, é novinho, né? É novinho. Mas já temos bastante atletas, né, que estão disputando aí já os torneios de futsal da Federação Paulista, né, da cidade. Alguns estão no Impro, né, que é uma equipe da cidade, outros no ADEASA, outros no Flamengo, outros no Guarulhense. Então são equipes da cidade que disputam torneios. E como esses atletas no Clube do Macedo, eles têm todo um trabalho com um treinador que também foi um ex-atleta profissional de futsal, né? Aliás, ex-atleta não, é um atleta e, se eu não me engano, vai jogar agora pelo Guarulhense no profissional, né? Então, ele faz o trabalho com esses atletas, né, do projeto. E aí, obviamente, eles têm todas as questões técnicas e táticas, né? E nós estamos muito felizes por conta que eles estão aí conseguindo seguir os seus caminhos aí no esporte também. Ainda bem que o projeto ajude muito mais pessoas. Sim. Mas não é, obviamente, o ponto claro, não principal. É o foco principal, mas naturalmente, acaba acontecendo. Se ajudar, melhor ainda. Né? Sem dúvida. Vamos falar um pouco, então, do esporte da cidade. Você sabe que tem muitos atletas que reclamam aqui hoje da condição do esporte da cidade, os ginásios em condições precárias, reclamam da atuação do poder público, da dificuldade que é para se desenvolverem os atletas aqui. O que você pensa? Qual o seu olhar para o esporte da cidade de Guarulhos? E eu sou um desses atletas, né? É muito complicado, porque eu conheço muitos amigos que são atletas, e não é só do futebol, de várias outras modalidades, que disputam em outras cidades
por conta que a cidade não, de alguma forma, não consegue os acolher e contribuir com isso, né? Eu acho muito ruim, porque a cidade é uma cidade de 1.300.000 habitantes, né? Se eu não me engano, a 9ª economia do país, e falta muito incentivo do esporte, né? Então, o que eu vejo hoje? A cidade de Guarulhos foi considerada a maior cidade amadora, né? Esportiva, e efetivamente é um celeiro de atletas. Mas veja, nós não temos uma coisa aqui que é a lei de incentivo ao esporte, né, que algumas outras cidades que eu tive a oportunidade de jogar têm. Então, a lei de incentivo ao esporte, ela favoreceria o esporte na cidade no sentido de que a empresa ela teria uma isenção, né, de custo no abatimento do seu imposto, ajudando alguma associação, alguma instituição, algum clube da cidade, né? E isso nós não temos aqui. Se eu não me engano, acho que até foi criada uma lei nesse sentido, mas ela não foi aprovada, né? Então, assim, se você não tem investimento, se você não tem lei de incentivo, se você não tem fomento, fica difícil você realizar esporte na cidade. Hoje o esporte, no meu ponto de vista, ele acontece sobretudo por conta das pessoas que são envolvidas com esportes. Essas pessoas são atletas, professores e treinadores, mas não existe efetivamente um acolhimento do poder público. Está faltando para isso, que o esporte então, realmente está faltando, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aí a gente pode falar várias questões, né? Tudo bem, mas não tem dinheiro, mas não é só dinheiro, né? Existe uma questão de vontade, de gestão, né? Se tivesse o Jonathan Borges a caneta na mão hoje lá, da Secretaria de Esportes ou como prefeito da cidade, fazendo um exercício de imaginação aqui, tivesse você a caneta e pudesse executar ações para melhorar o esporte na cidade, o que você faria? Então, por exemplo, uma das questões que eu acho que seria importante para a cidade porque a gente tem que dividir o esporte em duas questões, né? Você tem a massificação, que é um esporte como prática e saúde para toda a comunidade, e você tem o alto rendimento. Só que o alto rendimento é consequência da massificação, né? Então você tem que ter base, né? Pelo menos se eu pegar como meu exemplo, né? Vamos pegar o Audax, por exemplo. O Audax é de 2004, né? Quando ele foi lançado, eu também fui lançado com o Audax em 2004. E não tinha profissional, mas você tinha um puta de investimento na base, né? E era um trabalho social e um puta de investimento na base. E aí, o Audax foi vice-campeão do Campeonato Paulista, né? Não foi Corinthians, não foi Palmeiras e não foi Santos. Não foi Corinthians, não foi Santos, não foi Corinthians, não foi Palmeiras, não foi São Paulo. O Santos foi campeão e o Audax foi vice-campeão. Mas por quê? Houve um trabalho. Então, hoje você não tem nenhuma coisa nem outra, né? Do lado do alto rendimento, você tem falta de investimento nos clubes da cidade. Então, às vezes, a própria cidade tem as equipes que disputam com o nome da cidade, né? Mas elas, por si, que vão buscar outros recursos. E na massificação você não tem trabalho. Então, por exemplo, uma das coisas que poderia ser feita, você tem as universidades das cidades, né? Você tem a UNG, você tem a FIC, você tem as universidades que têm curso de educação física. Você poderia ter um fomento para os estudantes de educação física, né? Sei lá, com 50% de bolsa, por exemplo, e os outros 50%, esses estudantes poderiam preencher todos os espaços da cidade que estão ociosos com atividade esportiva. Né? Então, eles poderiam fazer várias atividades com a comunidade. Quer dizer, não adianta só você colocar equipamento. Aliás, a gente está com um grande problema de equipamento, né? Mas não adianta você criar equipamento, você tem que ter um projeto para a utilização desse equipamento. Então, o que nós vemos hoje, do ponto de vista da massificação, são os parques e as praças públicas vazias, sem um projeto efetivo de ação. Isso não precisa ter dinheiro. Você tentaria ocupar esses locais, então, uma das coisas. Com algum tipo de incentivo. E talvez também as escolas públicas municipais desenvolver o esporte de base, né? Educação física desde pequeno é muito importante, até para você revelar atletas. Exatamente. Acho que isso falta no Brasil todo, aliás, não é só, né? Exatamente, não é um caso específico da cidade. A gente vê pelos resultados olímpicos, né? Embora o Brasil tenha tido a melhor participação em Olimpíadas, né?
mas não é o ideal pela qualidade dos atletas, né, e pela quantidade dos atletas, né? Então, eu penso que isso também perpassa, sobretudo, pelas todas as prefeituras da cidade, né, de não ter o próprio Ministério do Esporte. Eu acho que ainda é fraco nesse sentido, né? Precisa melhorar mais. Fez muitas coisas, isso a gente não pode negar, mas precisa investir mais, precisa fomentar mais o esporte do ponto de vista nacional. O Brasil está longe de ocupar a posição esportiva que ele poderia ocupar. Sim, está muito longe. Sim. E falando em Olimpíada, você passou por um momento especial, que acredito como muitos brasileiros também, né? Tem uma questão polêmica aqui que eu já vou fazer com você, mas você teve o privilégio, como ex-atleta, digno disso, de carregar a tocha que hoje está aqui no estúdio, está aqui do meu ladinho. Ela é real, ela existe, você vai ver aí em detalhes agora nesse momento. Vai passar para você muito bem pertinho. Eu queria que você falasse um pouco desse momento de carregar a tocha, como é que foi o convite, o que você sentiu carregando a tocha. É importante para a gente saber, que não é todo mundo que tem a chance de carregar a tocha, aí você acompanha as imagens da tocha na sua tela. Como é que foi então para você receber o convite, essa sensação de carregar? Foi uma sensação assim de emoção indescritível, de muita alegria, né? Eu fui convidado pela Coca-Cola. A Coca-Cola teve conhecimento do projeto JB12, das ações que nós realizávamos na cidade. Você ficar com ela no colo, aproveitar claro. Que já está enquadrado lá em você, fica com ela no colo e o pessoal pode ver direitinho. E então teve conhecimento do projeto, nas atividades que nós fizemos. Depois eu participei de um programa em um outro canal aqui da cidade e a assessoria de imprensa também assistiu esse programa. Depois entrou em contato comigo, fez saber um pouquinho da minha história, um pouquinho do projeto. E depois fez o convite oficial para a participação na condução da tocha olímpica. Eu fiquei muito feliz, né? E assim, não somente por conduzir a tocha olímpica, né? Mas sobretudo porque eu acho que ela carrega uma simbologia importantíssima, né? Então eu penso que se a minha participação enquanto condutor, enquanto ex-atleta da tocha olímpica, conseguir motivar outras pessoas, outros jovens a desenvolver ações que possam ajudar o outro, então nesse sentido ela cumpre um papel fundamental, né? Então quando eu vejo os próprios jovens do projeto, as pessoas que estavam lá no dia da minha participação, parabenizando, querendo participar também de ações sociais do projeto, então essa é a maior conquista. Essa é a maior coroação, mais do que propriamente conduzir a tocha olímpica. Então, mas aí sim você chegou no cerne da questão, o pessoal também deve ter visto fotos aqui suas já conduzindo a tocha pela cidade, mas aí você chegou bem no cerne da questão, porque ela cumpriu um papel até social. Sim. E o papel, como tem na Olimpíada, de divulgar os Jogos Olímpicos, né, da questão do fogo olímpico e tal. Que eu sou um jornalista um pouco crítico e às vezes até um pouco ranzinza, eu admito, mas assim, não se torna às vezes uma simbologia muito comercial. Porque nós vemos, ok, você é um ex-atleta, pessoas envolvidas com atletismo, pessoas que de alguma forma estiveram presentes nos Jogos, carregando a tocha e com todo o mérito, com toda a honra. Mas você vê cantor, jornalista, apresentador de televisão, ator, artista, não fica um pouco fora de propósito, políticos principalmente, que usam a tocha, né, para aquela imagem, ainda mais se estamos perto de eleições, não fica um pouco comercial, um pouco político demais, não? Obviamente que não há como você fugir disso, né? Porque tem uma lógica também que é utilizada no mercado. Por quê? Porque você tem os patrocinadores, você tem a televisão, você tem todas essas questões que você acabou de falar. Mas tudo depende também da maneira pela qual você vai tratar isso, né? De que forma você vai disseminar isso, de que forma você vai divulgar isso, né? Então, eu tenho ido particularmente nas escolas públicas, né, nas comunidades, né, e eu tenho defendido o papel, de fato, que a tocha olímpica deve carregar. Então, é que você é um cara diferente, consciente, não é todo mundo que pensa assim, né? Então, mas a maioria queria fazer uma selfie com a foto, com a tocha. Mas não há como fugir disso. Aí vai de pessoa para pessoa, né? Vai de condutor para condutor, de considerar o papel fundamental que a tocha olímpica deve ter na comunidade. E das Olimpíadas, o que você achou?
Bom, tanto do ponto de vista do papel que o Brasil desempenhou, como do ponto de vista dessa falta de investimento no esporte que a gente falou. Como é que você viu nossas Olimpíadas aqui? As estruturas foram boas, muita gente criticou também muito antes, que a cerimônia de abertura seria uma porcaria e foi bacana, que as estruturas não estavam adequadas, que os atletas passaram necessidade, mas que os locais de competição depois iam virar elefantes brancos. O que você avaliou dessa Olimpíada no Brasil? Bom, do meu ponto de vista, ainda é cedo para falar o legado que as Olimpíadas vai deixar no país, né? Então, porque acabou, agora vai ter o Paralímpicos também, que começa agora dia 7 de setembro. Mas, veja, eu estudei um pouquinho o projeto das Olimpíadas, né? Quando ela foi criada, todo aquele centro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ela já foi criada para depois atender um papel social. Né? Poucas pessoas sabem disso, mas todo aquele centro esportivo, ela vai cumprir, ela está no projeto cumprir um papel social para a utilização da comunidade, né? Para a utilização também ponto de turístico, mas sobretudo pela participação e pela utilização da comunidade. Do ponto de vista da competição, foi bom porque de um lado o Brasil foi a melhor campanha, né? De um outro precisa melhorar mais, né? Então eu acredito assim que ela pode ter deixado no primeiro momento um legado de que, veja, é importante investir nos atletas do nosso país. E de um segundo ponto de vista, ela pode deixar um legado mais importante e fundamental, que é de educação e social, se aquele centro e esse investimento realmente cumprir o seu verdadeiro papel. Ou seja, de alguma forma vai deixar, uma imagem positiva. Eu acredito que sim, Embora nós podemos falar de várias questões e várias críticas que essas Olimpíadas possam ter tido aqui no país. Mas é muito cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de crivo de valor. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque ao longo prazo a gente vai ver o papel que as Olimpíadas vai ter no país. É a mesma coisa que foi o de Londres, né? Mas e também foram jogos do tamanho que a gente podia fazer. Exatamente. Com a condição que a gente podia fazer. Exatamente. E que tiveram, com certeza, o seu brilho. Jonathan, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao final. Por mim, eu ficaria aqui conversando muito mais tempo com você, porque você é uma pessoa que fala muito bem e tem muito mais assunto, aliás, para ser tratado. Obrigado. Mas a gente tem um tempo de grade, a gente vai respeitar, né? Chegando no final, eu queria que você, nas suas considerações finais, deixasse um contato, se você quiser. Eu sei que a gente disse aqui no começo do programa que você é conhecido como JB12, o JB por Jonathan Borges e 12 por 12 anos de carreira que você teve no esporte, né? Isso. Então, acho que tem um site nesse sentido. Tem. Pode deixar os seus contatos, agradeço demais. Fique à vontade aí para as considerações finais, caso queira contemplar alguma coisa que eu não te perguntei. Então, do nosso contato, então nós temos o site, nós temos o Facebook, né? Então o site é jb12.com.br e o Facebook é facebook.com/jb12oficial. Então todas as pessoas que quiserem conhecer melhor o projeto, que quiserem participar das atividades que o projeto realiza, então pode estar entrando nesses canais. Vamos só repetir então? Falar conosco. Então jb12.com.br. Ok. E também no facebook.com/jb12oficial. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer muito a você, Leandro, pelo convite, a Carol, que está ali, e a toda a produção aqui que se comprometeu, que chegou cedo, que estava organizando para que essa entrevista fosse a melhor possível. Então, parabéns a todos e aos telespectadores, sobretudo, que estão nos assistindo em casa. E você viu que a equipe é grande e dá o máximo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Então, esse foi o Ponto de Vista de hoje aqui com o Jonathan Borges. Lembrando a você que o Ponto de Vista vai ao ar toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara. Você pode ver aqui pelo canal 7 da NET. Para quem mora aqui em Guarulhos, tem TV por assinatura, tem NET, pode ver pelo canal 7. Ou então acompanhar com transmissão simultânea pelo nosso site aí em qualquer lugar do planeta. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos encontramos aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.